Meu nome é Damana Maria Rodrigues Serrão. Eu nasci em 7 de outubro de 1981, na Santa Casa de Serquilho. Meus pais são Deraldo Rodrigues, historiador, redator e poeta falecido em 26 de dezembro de 2015, e minha mãe, ainda viva, Maria Antônia Manuel Rodrigues. Meu pai, Deraldo Rodrigues, sempre teve aquela aptidão pela escrita, pelos poemas, língua portuguesa no modo geral. Ele teve a oportunidade de ser chamado a compor a equipe do antigo jornal Tribuna de Serquilho, o primeiro veículo impresso do município. Ali ele cresceu, ele começou com a coluna Grito de Alerta, que este nome posteriormente virou o nome do jornal que ele fundou em Serquilho. Ele sempre esteve envolvido nesse universo da comunicação, desenvolvendo um trabalho muito rico, muito profundo, principalmente nessa questão de pesquisa, da história de Serquilho. O amor da vida dele era o jornalismo, além, claro, dos poemas. E assim eu fui inserida nesse meio. Por conta dessa bagagem dele, dessa experiência, do trabalho dele, eu escolhi fazer jornalismo. Eu iniciei o meu estudo na Escola Noêmia Madeira, na Nova Serquilho. Fiz ali o chamado parquinho na época. Daí depois, para ingressar na primeira série, eu decidi, pedindo para minha mãe, quero estudar no João Toledo. Quem não queria, na época, estudar no João Toledo, uma escola tão tradicional, tão amada em Serquilho. Fiz 6 meses aqui, mas na época a gente não tinha carro, a dificuldade de trazer, buscar para minha mãe, uma dona de casa, vir da Nova Serquilho, eu acabei sendo transferida para a Escola Marina, que estava ali recente inaugurada, e ali fiz do primeiro ano ao 7º. Eu fui aluna da primeira turma de 8ª série da Escola Vitória Marcon, na Nova Serquilho. Os pais me contaram a respeito que eu andei uma vez só de trem, que eu lamento, Há 76 anos, Serquilho vivia um dos seus momentos mais marcantes da sua história. Em 27 de janeiro de 1948, um vagão de trem carregado com explosivos chegava ao pátio da Estrada de Ferro Sorocabana, aqui esse lugar que a gente está. Inicialmente, a previsão era que este vagão permanecesse aqui no pátio por cerca de 12 horas. No entanto, isso se estendeu para 72 horas. Na época, o chefe da estação, seu João de Castro, alertou a superintendência a respeito do perigo de permanecer 5.000 quilos de explosivos parados aqui dentro de um vagão. Ele não foi ouvido na época, e houve a tão perigosa explosão de 48 em Serquilho. No raio aqui de 150 metros, casas foram todas destruídas. Houve 4 mortes na época: Nestor Falsim, Luiz Urso, Gabriel Vieira da Cruz e Carlos Sebastiani. Estes foram as 4 vítimas, além de 36 feridos e muita destruição. Um clarão chamou a atenção de pessoas, moradores de Tietê, pessoas da área rural de Serquilho, e chegou até a se pensar, popularmente falando, no final do mundo, diante de tanto impacto sofrido. Todo mundo com medo, muito preocupado, sem saber ao certo o que estava acontecendo. O fato foi notícia no Repórter Esso e grandes jornais, veículos de comunicação, que também expandiram a informação, o número de mortes, de estrago, de prejuízo. E até cogitou-se de um atentado ao então governador Adhemar de Barros, que no dia anterior, ou naquele período ali, passaria por Boituva, por Serquilho. Isso não ficou comprovado na época, e a polícia científica esteve em Serquilho para fazer todo o levantamento. Serquilho, na época, recebeu 10 milhões de cruzeiros antigos para reconstrução, para distribuição, para recuperação. Essa recuperação durou, em média, segundo relatos da população da época, cerca de 7 meses. Então, foi um fato que chama atenção até hoje. Uma história fascinante, que marca gerações. Quem ama Serquilho, gosta de história, tem que saber a respeito dela. No espaço que estava esse vagão, com 5.000 quilos de explosivos, arrancou-se o trilho. Esse trilho atingiu casas aqui ao redor.
Posteriormente a esse episódio, né, ainda as pessoas vivendo aquele momento de tensão, tudo aqui foi destruído, pouco sobrou, né, só escombros. As casas aqui das imediações também todas destruídas. Posteriormente a isso, caiu aí uma chuva muito forte e falam, né, tem várias versões aí a respeito disso. Uma delas é que seria aí um resultado da liberação, né, de todos esses explosivos. Eu sei, né, é que a pessoa trouxe esse animal até o padre na igreja, né, isso gerou comentários e, obviamente, o padre se manifestou de forma negativa, né, e causando também essa questão de que a cidade seria amaldiçoada, vamos dizer assim, nesse sentido popular da expressão. A ferrovia em si, né, ela representou um grande marco para o país em si, né, e para escoar aí as produções e também para transformar aí as famílias, porque na época, né, por um bom tempo, ela foi uma fonte de transporte, né, ela levava e trazia pessoas. A importância da ferrovia, ela ficou, infelizmente, por várias razões, por vários interesses, né, no contexto Brasil, a ferrovia foi ficando desvalorizada, foi morrendo, né? Mas ela representou um marco não só a respeito da questão de transporte de população, né, quanto de produtos, de alimentos, enfim, como também gerou muito emprego no país. Muita coisa aconteceu por aqui. Eu, particularmente, sou fascinada por essa parte histórica da cidade, porque se você for parar para pensar quanta coisa se deu somente nesse espaço. Bravos serquilenses se unem, né, com o apoio então do governo do estado, né, o governador Adhemar de Barros, que repassou aí 10 milhões de cruzeiros antigos para a reconstrução da cidade. Esse fato em si ocasionou a união, né, desses serquilenses, e naquele mesmo ano houve, né, a emancipação de Serquilho com o slogan "Aqui o trabalho vence". Como admiradora de pesquisa, né, dessa parte histórica da minha cidade, eu sou serquilense, eu acho de importante colaboração junto à próxima geração, à atual geração, a transmissão dessas informações às crianças. Este documentário, ele tem um valor imensurável diante da história de Serquilho, porque ele traz os fatos que marcaram 1948, a explosão que atinge Serquilho, e vai permitir que pessoas que nunca ou pouco tiveram acesso a essas informações conheçam parte por meio, né, dos depoimentos dos entrevistados. Muita coisa também se perdeu, né, porque muita gente partiu, né, então é aí que está a importância da gente levar para frente tudo isso.